Boa tarde. A gente está num esqueminha legal hoje aqui, né? Todo mundo juntinho. Eu não vou nem mentir não, que eu gosto. Porque as outras vezes que eu venho, fica todo mundo espalhado. Eu fico agoniado querendo olhar para todo mundo e não consigo. Olha só. Estamos em ritmo de reta final. E esse período de reta final, ele é extremamente importante. Mas ele é extremamente importante no seguinte aspecto. Tem muita gente que encara a reta final como um esforço extremo, o último cansaço, tô caindo pelas tabelas, meu Deus, o dia da prova está chegando. É preciso pensar exatamente o contrário. A gente tem que querer que a prova chegue. Se está marcada 8 e 9, então a gente tem que ficar esperando ansiosamente o dia 8 e 9. E não tem que ficar olhando para o que está faltando, tem que estar olhando para a metade do copo que está cheio. Não tem aquela história do copo, né? Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio. A gente tem que ver o copo meio cheio. Tem que ver que tudo é um processo. Eu gosto muito dessa fala. A gente vive hoje um mundo muito corrido, muito rápido. E quanto mais novos os meninos são, mais as coisas têm que ser assim, pá, pá, pá. Ele clica no link, se não abrir logo ele muda de página. Ele clica no vídeo, se não rodar logo ele troca de vídeo. Então a gente acaba adquirindo essa ideia de que quer a resposta tudo muito rápido. E aí a gente se torna inconformado. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, muito, muito. Dirige muito das coisas que eu faço, que diz assim. Na verdade é um pedaço de um texto. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso controlar. E sabedoria para distinguir uma da outra. O que é que eu acho? A coisa não se decide no dia da prova. Tudo é um processo. Vocês vieram para cá várias vezes, se esforçaram várias vezes, se sacrificaram várias vezes, gastaram horas de estudo várias vezes. E independente do resultado que sai dessa prova, ou de outra que você venha fazer, tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, porque tem gente que fica com uma coisa na cabeça assim, acho que é quem mais sofre, é quem fica pensando assim, e se eu não passar, e se eu não passar, e se eu não passar? Eu gosto de lembrar, sabe o quê? E se tu passar? Certo? Aí a pessoa fica morrendo, meu Deus, eu não aguento mais estudar, não aguento mais fazer vestibular, não aguento mais ficar estudando física, eu quero entrar logo na faculdade para estudar só o que eu gosto, etc e tal. Aí faz a prova em novembro, sai o resultado em dezembro, se matricula em janeiro, começa as aulas em fevereiro, beleza? Quando for em março, aí a pessoa está dizendo, oh meu Deus, essas cadeiras da faculdade, não aguento mais, vai ter prova, não sei o quê. Pode conversar com quem já teve por lá, ou alguns que já tiveram por lá. Sabe o que é que muda na vida da gente? Muda muita coisa não. A vida em si, ela continua, é um processo. Aí quando chegar no final do curso, aí vocês vão estar desesperados com o tal do TCC, a monografia, a tese. Aí depois vem mestrado, depois vem doutorado, vem especialização, vem o trabalho, é do mesmo jeito. Então, na verdade, a vida não começa depois que sai o resultado e nem depois que sai o resultado positivo. A vida já é essa daqui. Eu converso muito com o pessoal que vai fazer para medicina. Falo para todo curso, eu vou falar medicina porque é mais emblemático assim. Todo mundo hoje em dia busca alto desempenho, né? A gente quer ser o melhor que a gente pode. Ninguém vai viver se arrastando. Viver se arrastando é o que o brasileiro já fez a vida inteira. O tal do jeitinho brasileiro, né? Fazer o mínimo para ter o mínimo. Hoje não, a gente já enxergou que o mundo é maior e a gente pode fazer melhor. Então todo mundo busca resultado de alto desempenho. E as pessoas que buscam resultado de alto desempenho, elas mais do que ninguém, elas têm noção de que tudo é um processo. Ah, mas é porque eu queria estar na faculdade para eu estar me formando médico. Não, tu já é médico. Ou tu já é advogado, ou tu já é engenheiro agora. Não, mas eu sou só um estudante e nem entrei na faculdade. Pois é. Mas você é uma pessoa em formação, ganhando habilidades que vão lhe servir no momento que você mais precisar. Tem uma coisa importante, meu pai que vive dizendo isso. Ele diz, olha, você ficar bem enquanto tudo está bem, é bem facinho. Está tudo ótimo. Né? Hoje está sol e não tem nada atrasado, as contas estão pagas, e o almoço hoje foi bom, aí pronto, aí eu estou feliz. Aí, e quando o negócio aperta? Quando o negócio aperta, aí pronto, o mundo se acaba. Aí a pessoa não tem mais estrutura. Na hora que a coisa mais aperta, é que mais a gente precisa dos talentos e das habilidades que a gente coleciona ao longo do tempo.
E vocês vão pensar nisso no próximo final de semana, quando estiverem fazendo prova. Eu estou falando isso tudinho, no macro e no micro. Quando vocês estiverem sentados lá fazendo prova, vai passar a vida de vocês todinha ao longo da prova. São 4 horas e meia ou 5 horas e meia onde vocês vão travar uma batalha. E só tem um jeito da gente lutar as lutas, é lutando boas lutas. Assim, a gente tem que terminar a prova, sair no portão, olhar para trás e dizer: rapaz, o melhor que eu podia, eu deixei ali dentro. Aí, se não sair o resultado que você queria, você sabe que tem que progredir um pouco mais. Mas a gente precisa pensar no processo. E aí tem uma coisa importante com relação à prova do Enem. Todas as vezes que eu vim aqui, eu comecei dizendo a mesma coisa: habilidade, competência, matriz de referência e tal, guardando para no final dizer a mesma coisa com palavras diferentes. O pessoal critica muito, eu falei isso da última vez que eu vim aqui, o pessoal critica muito a história da TRI, falando sem conhecer, cara. É porque é uma loteria, é porque não sei o quê. O meu filho, tem 12 anos, chegou para mim essa semana e disse assim: pai, como é que pode no Enem, se o cara acerta todas as questões, ele não tira 10? E como é que pode, se o cara não fizer nenhum, ele não tira 0? Aí eu fui explicar para ele o que era a história da TRI. E na cabeça dele, pensando de forma bem simples, é um garoto de 12 anos, ele ouviu alguém falar dessas coisas e veio me perguntar. Ele disse: mas não tem lógica. Se eu fizer tudo, eu tenho que tirar 10. Se eu não fizer nada, eu tenho que tirar 0. E aí, por muita gente pensar assim, sem conhecimento de causa, é que sai falando bobagem por aí. O que você precisa se concentrar é o seguinte. E aí eu posso dizer isso de carteirinha, porque o que eu tenho feito ao longo dos últimos 3 anos é elaborar questões baseado no guia de elaboração do Enem. Toda questão, os caras não pensam na prova, a gente pensa numa questão. Toda questão, quando ela é resolvida por um conjunto de alunos, ela gera um gráfico, que chama CCI, curva característica do item. E essa questão ela é trabalhada, a tal da TRI serve para isso, para você evitar acertos ao acaso. Quantos de nós não fizemos prova em tempos atrás que a gente tinha uma estratégia? Eu não sei de nada na prova de física, então eu não vou nem ler. Eu vou marcar tudo A, porque aí pelo menos um eu sei que eu acerto, eu não zero na prova. Esse tipo de coisa não funciona no Enem. Que a primeira coisa que você tem que ter em mente: a prova tem questões difíceis, tem questões médias e tem questões fáceis. Entende que se você resolver a prova de qualquer jeito, quando sair o resultado lá, se você tiver acertado uma questão difícil e tiver errado uma questão fácil, a TRI entende que você acertou a questão difícil por acaso. Porque se a coisa é construída baseada numa matriz de conhecimento, então qual é a lógica? Eu começo acertando as fáceis, chego nas médias e dependendo do meu grau de proficiência eu posso chegar nas difíceis. Então, o que você tem que fazer na prova do Enem é ler as questões, raciocinar e tentar responder. E aí a gente já falou isso ao longo das aulas, as provas são feitas para isso. As provas são feitas para isso, para privilegiar o uso do conhecimento. Por isso a matriz de habilidades e competência. Então, eu acho, no meu pensamento, tá certo? Que se eu fosse fazer prova, primeiro eu ia procurar fazer com que o próximo final de semana fosse o melhor final de semana do ano. Como é que cada um vai fazer, não sei, te vira. Mas você tem que procurar ter uma semana feliz. Você tem que acordar sábado para fazer prova bem, com vontade. Que é a primeira coisa que a gente precisa. Um dia desse aí eu estava lendo um negócio chamado Psicologia Positiva. Achei um barato. O cara diz assim, ensinaram pra gente que a gente precisa fazer coisas, ter coisas para ser feliz. Quando na realidade devia ser o contrário. E o correto é o contrário. Você precisa ser feliz para você poder ter as coisas que você quer. E isso não é negócio de, simpatia, não sei o que, não. Isso é ciência. É um cara que é psicólogo de Harvard e o cara fez uma pesquisa e comprova isso com dados. Que as pessoas mais felizes são aquelas que têm mais sucesso. Então você não precisa do sucesso para ser feliz, você precisa da felicidade para ter sucesso. E eu acho que, então, a minha primeira estratégia seria essa. Era procurar fazer uma semana de modo que eu chegasse no sábado nos cascos, como se diz, sabe? Nos cascos. O cara não pode chegar para jogar a final da Copa do Mundo arrasado. Ele tem que chegar inteiraço. Segundo, tem que estar bem fisicamente no dia da prova. Tem várias coisas para a prova que parecem bobagem, mas elas contam pra caramba.
Uma, repouso. 2, alimentação. Antes e durante a prova. Você tem que pensar nisso. Parece bobagem, mas não é. Você conhece o seu corpo. Então você sabe que tipo de alimentação faz você passar o resto do dia bem e sabe que tipo de alimentação deixa você empachado, com o estômago preso, essa coisa todinha, intestino apertado. Você vai passar 4 horas e meia fazendo prova. 4 horas e meia ou 5 horas e meia fazendo prova. Você tem que estar bem. Água e chocolate é pré-requisito durante a prova. Precisa. É uma questão de biologia. À medida que o tempo vai passando, o seu nível de açúcar vai caindo. Se o seu nível de açúcar vai caindo, aí o seu nível de raciocínio vai caindo. Então isso é outra coisa importante. Durante a prova, respirar. Eu já falei isso daqui uma vez, gosto de repetir sempre. O pessoal acha que é bobagem, mas juro para você que não é. Quando você fica tenso, você não percebe, mas você trava os músculos do abdômen. E às vezes você passa longos períodos sem respirar e não percebe. Basta você ver, lembre aí, em alguma vez que você passou um susto muito grande ou teve um aperto muito grande. Depois você fica ali naquela tensão, assim. Quando termina, você diz assim, pô, parece que eu levei foi uma surra. Depois que passou o susto, eu arriei. A gente fala assim, que fica com o corpo todo alquebrado e logo em seguida você fica buscando ar. Então imagina que se é importante para você passar na prova, algum grau de tensão vai ter. Em algum momento entre uma prova e outra, entre uma questão e outra, eu pelo menos sempre fiz isso. Eu acho extremamente importante. Tem hora que você dá uma parada aqui, fecha o olho e faz. Essa paradinha que tu dá, tu não tem noção de quantas questões vai te fazer acertar. Sério, de verdade. Vou de novo fazer um paralelo. Você já assistiu o jogo de basquete? Vi aí, eu lembrei. Quando você assiste jogo de basquete, tem a história dos lances livres, que é sempre um lance importante, né? E aí, eu imagino como deve ser uma pressão tremenda. Eu nunca joguei basquete, mas eu imagino como deve ser uma pressão tremenda. Porque lance livre. Ninguém vai dar toco no cara, ninguém vai impedir, é ele, é a cesta. Mas em compensação, fica todo mundo parado olhando para ele. Aí eu lembro demais, assim, da Hortência, que é a nossa rainha do basquete, que ela é muito emblemática, assim. E se você já assistiu alguma vez alguma cena, mas todo jogador faz isso. Eles ficam batendo a bola aqui, né? Não chega lá e joga de qualquer jeito. Fica batendo a bola aqui. Aí quando o juiz apita, aí o cara olha para a cesta, aí pega a bola e faz assim. Aí arremessa. Se você escutar um atleta relatando o que passa naquele momento ali, naquela hora daquela respirada, ele não enxerga nada. Ele limpa a mente dele absolutamente e ele só vê a bola e a cesta. Isso me dá energia, isso me dá foco, isso me dá grau de concentração. E essas coisas me dão questão. É extremamente importante que você saiba disso. Vou fazer uma pergunta aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem de vocês teve assim um horário perfeito de estudo? Ninguém não, hoje eu vou estudar, estou afim, estou com a matéria afiada, limpou lá o seu canto de estudo, ajeitou o material. Hoje eu estou tão afim que eu vou desligar o celular. Hoje não tem essa, vou só estudar. Aí quando tu sentou para estudar, deu aí um tempinho, aí aparece uma música na tua cabeça. Quem já passou por isso, levanta o braço. Olhem ao redor. Isso é grave, isso é muito grave. Vou fazer outra pergunta. E essa música que apareceu na tua cabeça, é a música que tu mais gosta da tua vida inteira, assim, o top do top do top, ou é sempre uma música do momento? Quem é a música do momento? Levanta o braço. Olhem ao redor. Você sabe o que significa isso? Nós vivemos num mundo hoje agitado, barulhento, corrido, e que tira o nosso foco e a nossa concentração.